Boa noite mamães, boa noite amigas, boa noite colegas. Quarta-feira, 20 horas e 3 minutos e eu estou aqui já esperando por todos vocês. Olá, já tem mamãe chegando ali, boa noite, boa noite. Gente, semana passada não consegui estar aqui com vocês. Agradeço todas as mensagens preocupadas comigo. Eu tenho crise de rinite, né? E passei perto de uma fumaça de lixo, gente. Não coloquem fogo no lixo. Isso prejudica demais aí as pessoas que têm alergia, os idosos, as crianças. Então não coloquem fogo no lixo. Ontem e hoje aqui os vizinhos também colocaram fogo no lixo e a rinite já gritou aqui, graças a Deus os olhinhos estão me ajudando bastante. Rosana chegando aí, Ana Maria, Manuele, Flavinha da Restaura, boa noite. Bom, para quem não me conhece, eu sou Carla Lara, sou neuropsicopedagoga, né, entre outras especialidades, screener de healing. Estou consultora de bem-estar do Terra, aliando aí as estratégias da neurociência com as estratégias da aromaterapia. Tem dado super certo e eu estou muito feliz, tão empolgada que vou fazer pós-graduação em aromaterapia. É muito bom. Camila chegando aí, que delícia! Quanto tempo, Camila? Boa noite todo mundo. Bom estar com vocês. Tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Chamem as mamães aí, porque eu quero esclarecer dúvidas hoje sobre tratamentos de TDAH, pode ser de TEA, dislexia, descalculia, qualquer tratamento que a gente precise se engajar, não é mesmo? Então, a ideia hoje é sanar algumas dúvidas, não sei se eu vou conseguir todas, mas eu conto com a ajuda de vocês aí, fazendo perguntas, participando, porque quanto mais participação, mais eu sei o que falar, né? Qual vai ser o direcionamento aí do nosso bate-papo. Então, uma das perguntas que mais eu escuto é: Carla, quanto tempo de intervenção, qual a previsão de intervenção neuropsicopedagógica? Bom, gente, a intervenção, ela precisa de várias situações, né? Primeiro, a avaliação e depois a gente fazer um plano de ação para poder guiar aí essas intervenções, tá? Então, o que a gente mais precisa? Ei, Danilo, beijo! O que a gente mais precisa nas intervenções? Que todos estejam alinhados, não é mesmo? Não dá para fazer intervenção durante 45 minutos, mandar a criança para casa e em casa estar tudo desalinhado, na escola estar tudo desalinhado. O que significa este alinhamento? Aplicar as estratégias do jeito que o especialista faz a orientação, tá? Então, acho que voltou. Quando a gente faz a orientação correta, nós estamos nos baseando em estratégias que a gente estuda e a gente sabe que vai dar certo, né? Laura também chegando aí. E é muito importante que a família tente aplicar essas estratégias. Carla, mas nem toda estratégia funciona para todo mundo. Concordo, mas tem que tentar. Se a gente não consegue tentar, a gente não avança, não é mesmo? E eu vou esperar completar aqui 10 pessoas na live para eu poder contar um caso. Eu estou muito feliz sobre uma intervenção. Então, chama aí as colegas, na hora de completar 10 eu conto esse caso, tá bom? Então, gente, esse prazo de intervenção, ele vai depender desse alinhamento, tá? Então, os especialistas, a família e a escola,
eles precisam estar conectados. Muito importante, tá? Não adianta a gente fazer orientação para a escola e a escola falar que está fazendo e não está fazendo. Não deu certo, procure o especialista novamente e diga, olha, a gente tentou, dessa forma não deu certo, vamos tentar de um outro jeito, né? Uma outra coisa que eu vejo costumeiramente é Ângela chegando aí também, boa noite. Uma coisa que eu vejo costumeiramente é o vitimismo, né? Coitadinho do meu filho, ele tem TDAH, você tem que entender. Não pode ficar cobrando as coisas dele. Ele tem dislexia, ele tem direito de adaptação, coitadinho. Gente, ok, temos um transtorno específico de leitura e escrita, temos um transtorno específico de matemática e o que a gente vai fazer com isso? A gente vai fazer o melhor que a gente pode, tá? Quanto mais adaptações a gente fizer, melhor. Nem sempre. Às vezes eu preciso deixar essa criança tentar. Ah, o meu filho tem dislexia e aí eu não posso cobrar dele que ele leia. Não, é o contrário. Eu tenho que fazer com que ele treine. Se ele treinar um pouquinho todos os dias, ele vai com certeza obter um desempenho muito melhor. Ou não é assim com a natação? Ou não é assim com os corredores? Quantos idosos entram na academia, né, depois dos 80 anos e viram campeões? Aos 80 anos eles tinham capacidade para ser campeões? Entendeu? Então, olha, ele pode até ter o transtorno, mas eu tenho que cobrar dele que ele estude, eu tenho que cobrar dele que ele faça o melhor que ele pode, eu tenho que cobrar que ele faça as anotações na escola, sim. Né? Então, quando a escola fala isso, não é que a escola está sendo má, que ela está indo contra as adaptações que a lei permite. Ela precisa fazer as adaptações, mas eu também preciso cobrar desse menino, dessa menina. Entendeu? Então, ó, o tratamento, ele vai ter a duração de acordo com essa flexibilidade que a família está fazendo em casa, essa aplicabilidade das estratégias, tá? Então, quanto mais eu oferecer para o meu filho estratégias positivas, organização da casa, organização das atividades escolares todos os dias um pouquinho. Eu não posso estudar um dia na semana e achar que ele vai ser nota 1000 na prova, né? Não posso. Então, todos os dias é igual conta-gotas. Todos os dias tem que estudar. Tem dislexia? Todos os dias tem que ler. Tem TDAH? Todos os dias tem que mostrar para eles rotina, estratégia Pomodoro, né? Que eu já mostrei aqui. O que é Pomodoro? Estuda 20 minutos para 5. Estuda 20 minutos para 5. Mas nesses 5 minutos, nada de pegar celular. Nada de abrir joguinho. Esses 5 minutos é para oxigenar o cérebro. Então, tem que levantar da cadeira, tem que se movimentar. Se for uma criança hiperativa, bate 10 polichinelo, dá 3 voltas ao redor da mesa correndo, volta e consegue mais atenção para continuar a fazer as atividades. Eu já falei muito do método Pomodoro. E ele dá super certo. A Amélia chegando aí, a produção também, olha lá, o Léo também chegando aí. Então, gente, quanto mais a gente consegue estruturar essa casa, mais essa criança será beneficiada. Tá? Vai fazendo pergunta aí, gente. Eu vejo, acho que tem gente aqui fazendo pergunta. Paola também chegou aí. Olá, boa noite. Tá, então o meu filho passou pelo processo de avaliação, foi na neuropsicóloga,
A neuropsicóloga fez um relatório, deu a hipótese diagnóstica de TDAH, de transtorno específico de leitura, e encaminhou para a neuropsicóloga, neuropsicopedagoga e fonoaudióloga. Ah, vou levar não, é profissional demais. Não, uma professora de reforço já dá conta de tudo. Não dá conta. Sabe por quê? A professora de reforço, ela tem o conhecimento na área da pedagogia. E a pedagogia, infelizmente, ela não prepara o profissional para estar diante desses desafios dos transtornos. Então, quando há um encaminhamento para fonoaudióloga, para neuropsicopedagoga, né, para terapia ocupacional, né, para psicólogo, tem que levar. Porque quanto antes eu levo, melhor vai ser o resultado, tá? Quanto antes essa criança entra em intervenção, melhor. Eu estou aí para dar alta para 2 crianças. Uma tá com 8 anos, veio para mim com troca na escrita. Troca T e D, troca P e B, troca C e G, né? Então, a gente fez a intervenção online, ela vai receber alta com 8 sessões. Por quê? Porque a família conseguiu aplicar as estratégias que eu ensinei, tá? Tem uma pergunta aqui. Meu filho de 4 anos detesta fazer as atividades escolares, mas sabe as letras, números, escreve quando quer. Dicas. Desafios. As atividades escolares têm que ser legais. Não tem que ser, pelo amor de Deus, faça essa atividade porque é um dever de casa que a escola está pedindo. Tem que ser legal demais. Olha que legal a gente tem para casa. Vamos fazer rápido que depois a gente vai brincar de... Inventa uma brincadeira. Quanto mais legal, melhor. Dicas para melhorar a grafia. De uma criança de 4 anos, Paola, É da mesma criança de 4 anos? Responde aí para mim, só para eu situar a idade, para eu fazer a dica certa, né? Então, gente, nós precisamos mostrar para essas crianças que estudar é legal. A gente fica naquela assim, o professor mandou ler o livro, você já leu? O professor mandou ler o livro, você já leu? Gente, me conta, o que você leu no livro? Tava legal? Para o seu filho de 4 anos. Então, grafia de 4 anos. Vou olhar aqui a garganta, né, gente? Grafia de 4 anos a gente melhora fazendo atividade com a mão, tá? Tem que fazer atividade com massinha, tem que mexer na areia, tem que mexer com argila, tem que trabalhar a pinça, tem que ajudar a catar feijão. Quanto mais movimentar a mão, melhor, tá? Pulso, tem que brincar, subir e descer. Ó, quando eu faço isso, eu tô fortalecendo tudo isso daqui, tá? Mais informações eu tenho no meu site, carlalara.com.br. Tenho um material que eu gravei riquíssimo, que eu gravei para as mães. Eu converso com as mães, do rabisco até a letra cursiva. Tem muita atividade, tem muita sugestão até chegar na letra cursiva. Que hora certa para entrar com a letra cursiva, que a gente não pega na mão para a criança escrever, a gente não faz pontilhado, a gente trabalha com o espelho. Eu sou o espelho, eu faço, a criança repete, eu faço, a criança repete. Brincar com areia, estica a areia no tabuleiro e faz com o lápis, faz com o dedo. Quanto mais fizer isso, melhor, tá? Marli também chegando aí, olá. Gente, a gente tá com 9 pessoas na live aqui, ó. Chama mais coleguinha aí, porque eu vou contar a história
bem-sucedida de uma amiga. E eu falei que eu estava dando alta para 2 crianças antes da pergunta da Paola, e essa outra criança chegou lendo soletradamente, que eu já falei muitas vezes, não ensinem seus filhos, seus alunos a lerem assim. S com A, sa, P com O, pó. O que formou? Algo não identificado, porque não é assim que a gente lê, né? Paulo, você tem a agenda para atender o meu filho? Aí não faz essa pergunta, que eu tô sofrida por causa dessa pergunta. Gente, a minha agenda tá com os horários assim, ó, entendeu? Exprimidos. Hoje eu custei a responder várias perguntas das mães, várias mensagens, porque pela manhã eu não dou conta. Eu tenho que reservar um tempo para eu fazer ginástica, para eu cuidar de mim, né? Quem me acompanha aqui no perfil sabe que eu tenho leucemia e que eu preciso cuidar da minha saúde para poder dar conta dos outros. Então, a minha agenda esse ano eu modifiquei, né? Enquanto Marina faz natação, eu faço ginástica, meu marido também. Então, a gente está dividindo desse jeito. Então, pela manhã eu não tenho horários e à tarde eu tô encaixando, mas tá um pouquinho difícil, tá? Então, é desse jeito. Paola me ligou esses dias, eu tava sem voz, né, Paola? Custei a responder, ainda dei uma encostadinha no carro. Lembro sim, né? Soraya também chegando aí. Então, gente, é isso, né? Um pouquinho de paciência aí com a minha agenda. E à medida que eu for dando alta, eu vou chamando as crianças que estão na lista aqui de espera, tá bom? Então, 10? Temos 10? Oba! Então, olha só, vou contar. Então, a história é o seguinte, a mãe me liga e fala, Carla, eu preciso tirar uma dúvida com relação à avaliação da minha filha. Ela fez a avaliação neuropsicológica, depois ela faz a avaliação com você. Nós temos uma hipótese de TDAH, dislexia e descalculia, mas eu não concordo, porque ela foi super bem nas avaliações da escola. Aí eu falei, então vamos entender como que está essa avaliação da escola. Durante a avaliação, a professora ajudou de alguma forma? Fez alguma adaptação? Segundo a professora, não havia nenhuma adaptação. Aí eu perguntei para ela, como sua filha está estudando para as avaliações? Na hora de estudar, a gente faz mímica, a gente faz teatro, eu explico para ela como que é. Se ela vai estudar ciências, ela estudou sobre os peixes, a gente imita os peixes. A gente entende como que a baleia nada, o que a baleia é um mamífero, ela não é um peixe. Aí ela foi explicando. Eu abri a avaliação neuropsicológica. Para quem não conhece a avaliação neuropsicológica, avalia o QI, avalia os tipos de memória, os tipos de atenção. E aí, para refrescar a minha memória, né, gente, que tem que dar um apoio moral aqui. Eu abri a avaliação e falei com ela assim, entendi agora a sua dúvida. O que essa mãe fez? Instinto de mãe, gente, é uma coisa fenomenal. Fenomenal, ela não estudou para isso, mas ela seguiu as orientações que eu dei. Na minha avaliação eu coloco muita orientação. A neuropsicóloga também colocou orientação. E a gente mostrou para ela como fazer, tá? O que ela fez? Essa criança tem uma memória episódica verbal excelente. É mais de 60%. E a memória visual, que é o que a gente lê, pouquinho, menos de 10%. Ela estruturou os estudos da menina para que ela potencializasse a memória episódica verbal dela. Ela trabalhou comunicação, teatro, mímica, entendeu? E aí o que acontece? Na hora que ela faz essa estratégia, que ela aplica essa estratégia com a filha, ela usa uma habilidade que essa criança tem.
E aí, quando você usa a habilidade, o que acontece com a dificuldade? Ela sobe, ela cresce. E aí, na hora que ela cresce, ela vira habilidade. A autoestima faz com que aquela dificuldade nem exista mais e ela vira habilidade. A porcentagem que eu tinha menor que 10% sobe. E aí a gente equipara dificuldade e habilidade e a criança vai super bem na prova. Eu morri de dar elogio para a mãe, gente, é lógico. E falei para ela, não, olha aqui, você fez super certo. Até porque há uma hipótese. É uma criança que veio da pandemia, é uma criança que passou pelo isolamento com aula online, uma criança que tem dificuldade em atenção alternada dividida, apesar de dar conta de ter atenção concentrada, que é o foco, tá? O problema é que se ela começar a fazer assim, ó, ela vai se desligar, porque ela não consegue dividir a atenção entre o movimento da caneta e o que ela está ouvindo. Então, ela tem que aprender a controlar o distrator. Quem é o distrator? A caneta ou o lápis. Então, ela tem que aprender a colocar aqui. E quando a gente está fazendo um atendimento e a gente fala assim, olha, coloca a caneta no lugar que essa caneta está te atrapalhando. Não é porque eu estou brigando com a criança, não. É porque ela precisa aprender a controlar os distratores. Tá? Então, fica essa dica para vocês. Aprendam a conversar com seu filho de maneira que ele entenda a matéria através das mímicas. Falei para a mãe, usa os vídeos do YouTube. Os vídeos do YouTube são cheios de imagem. Então, eles vão ajudar na memorização. Quando a gente faz a entrada da informação de várias formas, é uma forma de leitura, é uma forma de desenho, é uma forma de vídeo, é uma forma de conversar. Coloca a criança para conversar diante do espelho. Gente, essas estratégias vão fazer com que as dificuldades minimizem assim, ó, ao extremo. Entendeu? Eu realizo avaliação neuropsicopedagógica. A neuropsicológica que avalia o QI eu não faço. Eu não tenho instrumento, né? Porque eu não sou psicóloga, tá? Tilene chegando, Elizabeth, a Brenda, a Lucília, tá? Vou pôr o Davi na lista aqui, Paola. Manda uma mensagem de WhatsApp, porque eu não vou lembrar qual que é seu celular, não. Você me ligou, mas muitas pessoas me ligaram naquele dia e eu não consegui atender. Por causa da voz, estava sem a voz. Tá? Então dá um oi lá no WhatsApp para eu lembrar qual é seu telefone. Combinado? Então, gente, vocês conseguem perceber que quando a gente tem uma avaliação, a gente entende o caminho? Quando vocês vão no médico e eles falam assim, olha, você precisa controlar sua dieta, porque você tá com uma tendência a ter diabetes, né? Você precisa fazer ginástica. Então, ele tá te mostrando o caminho. A avaliação é assim. A gente mostra o caminho através dela. E quando as mães vêm me dando relatos da prática, né, do dia a dia, e eu cruzo essa informação com a informação técnica que a gente tem da avaliação, a gente consegue perceber aonde que está o pulo do gato. Então, na hora que essa mãe diz assim, olha, essa minha filha não tem isso tudo que vocês falaram, não. As notas dela foram muito boas. Aí eu falo, que ótimo que as notas foram muito boas, é porque você aplicou as estratégias corretas. Então, muitas vezes, a medicação não vem porque a gente está aplicando estratégias. Só que aplicar estratégias exige uma função executiva externa. Quem é a função executiva externa? As mães. Entendeu? O TDAH geralmente é um perfil inteligente com dificuldade na função executiva. Ensino isso lá no Home Facts, que é função executiva aplicada em casa. Home Facts, Facts de função executiva. Então, eu gravei todo esse material já
Tem 2 anos que eu gravei. Muita gente já se beneficiou das estratégias que tem lá. E quando bem aplicadas, funcionam. Funcionam. Podem aplicar as estratégias do Home Effect sem medo de ser feliz. Aliás, sejam felizes com elas, tá? Tabuada agora é cantada por aqui, perfeito. Se eu tenho uma habilidade com a música, traz a matemática para ela. Se eu tenho uma habilidade do inglês, traz a matemática para o inglês. Entenderam? E aí, o que acontece? As habilidades vão fazer com que a dificuldade quase desapareçam. Então, dá trabalho aplicar estratégia? Sim. Dá trabalho aplicar estratégia. Agora, eu não posso deixar de aplicar estratégia porque eu estou com dó do meu filho que foi avaliado. Eu não posso deixar de aplicar estratégia porque eu estou com dó porque ele toma medicação. Gente, aqui, muita gente toma medicação e graças a Deus que existe. Se precisar tomar medicação, se o prejuízo for tão grande que a medicação precisa ser aplicada, ok. Não tenham medo, né? Vocês nunca vão saber qual é o efeito, qual é o resultado se não aplicarem. E aí, enquanto a criança está com 8, 9, 10, eu posso aplicar estratégia, né? As estratégias, a demanda escolar ainda está pequena. E aí eu vou esperar, não vou fazer isso porque eu estou com dó, e vou esperar esse menino chegar com 12, 13 anos. Chega criança com 12, 13 anos para mim sem ler. Podem acreditar, sem ler. E aí o prejuízo está tão grande que aí não tem jeito de escapar da medicação, não. Carla, mas a medicação causa dor de cabeça no meu filho. Eu parei de dar, escuto isso todo dia. Eu parei de dar medicação porque dá dor de cabeça no meu filho. Ele fica sem apetite, ele dorme mal. Então, parou. Ele tem rotina para alimentação? Ele tem rotina de sono? Eu não estou aplicando estratégia. Se eu não aplico estratégia, o resultado, né? Eu não posso confiar no resultado. Então, eu preciso... Estou achando que está escuro. Deixa eu acender uma luz. Eu preciso aplicar estratégia. Tem jeito de tratar a diabetes sem estratégia? Sem caminhada, sem dieta, sem aplicar insulina? Não. Entendeu como é que funciona? Então, eu preciso, primeiro, corrigir toda a rotina de dentro de casa. Todo mundo participa. É pai, é mãe, é irmão. Se tiver vó morando na casa também, todo mundo participa. Ah, Carla, colocar um óleo ajuda? Auxilia, claro, porque melhora o sono. Se eu melhoro o sono, na hora de dormir, o nosso cérebro faz uma limpeza. Ele vai memorizar o que for de importante para ele, vai descartar o que não é importante. Então, eu preciso que essa criança durma bem. Se ela tem rotina de sono, se ela tem uma rotina sem celular à noite. Então, a gente analisa tudo isso. Se ela tem a rotina de alimentação, ou se ela come bobagem o dia inteiro, na hora do almoço ela não vai ter fome. Aí não é o remédio que está atrapalhando. Eu preciso analisar todas essas questões para entender qual que é o potencial. E mesmo assim, se for o remédio que está causando a dor de cabeça, volta no neurologista. Porque o neurologista vai saber qual remédio indicar. Existem N medicações, tá? Ele pode trocar até acertar a medicação. Às vezes é difícil mesmo, tá? Dica para treinar os fonemas. Os fonemas são treinados brincando também, tá? Enquanto tá brincando, vai falando os fonemas. Na live da semana retrasada, nós falamos sobre fonemas. Tem muita dica nas lives, muito legais. Tem umas até que eu trago brinquedos. Eu tô sem brinquedo aqui hoje porque
não era o tema da live, mas tem umas que eu trago brinquedos, eu mostro como é que faz. Dá uma olhadinha nas lives que já estão gravadas, aí você vai se surpreender, tá bom? Vitor também chegando. Gente, alguma dúvida com relação ao tratamento, aos encaminhamentos? Eu fico preocupada às vezes porque a gente encaminha para psicóloga, por exemplo, e a família fala assim, não, mas a psicóloga não fez a abordagem que eu queria. E aí eu fico pensando assim, poxa, a psicóloga, ela estudou para isso. Então vamos tentar mais um pouquinho, vamos entender como é que está esse processo aí de terapia, para depois a gente desistir. Tá? Desistir não pode ser aí a alternativa, não. Incluam a ginástica, principalmente a natação, é uma das mais completas para os tratamentos de transtorno, seja do autismo, seja do TDAH, seja da dislexia, e tratem isso como parte do tratamento. Ficou estranho, né? Tratem como parte do tratamento. Deu para entender. Então, gente, é parte do tratamento mesmo. Então, meu filho não tá querendo ir, não. Gente, ele não tá querendo ir porque ele tem dificuldade na tomada de decisão. Ele tem dificuldade no controle inibitório. Essa é a dificuldade que a gente vê no TDAH. Ele tem dificuldade em manter uma tarefa do início ao fim. Ele geralmente tem procrastinação, que é deixar tudo para depois. Por isso que ele não quer ir. Então, ele precisa de um incentivo externo. Então, coitadinho, não quer ir, não. Não, filho, aqui, ó. Sabe como é que é o nome disso? O nome disso é vida. Vida é assim mesmo. Um dia a gente quer, um dia a gente não quer. E vamos lá, vida que segue, né? Vamos que vai dar tudo certo. Na hora que ele volta feliz e fala, nossa, ainda bem que a gente foi, né? Olha, se a gente desiste, pode não, tá? Então, é nesse sentido. Na minha experiência com a evolução dos prematuros no aprendizado, muitos diagnósticos, uma das causas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é a prematuridade. Por quê? Porque o lobo frontal, né, que é essa parte aqui do cérebro, é a última a se desenvolver na gestação e fora dela também. Já contei que as crianças entre 21 e 25 anos é que estão com a função executiva madura. Então, uma das causas do TDAH é a prematuridade, tá? Já ouviu dizer que são mais inteligentes? Existem evidências? O TDAH, geralmente, são crianças com QI de médio para cima que têm dificuldade na função executiva, tá? Então, as evidências a gente estuda todos os dias, mas não tem um gráfico assim, quem é prematuro é mais inteligente. Não tem um gráfico, né? Cada caso é um caso, tá? E aí, eu fico preocupada aqui, a gente já tá quase finalizando por causa do horário, eu fico preocupada com relação a não procurar o especialista, o médico, até porque tá muito difícil marcar médico, né, gente? Muito difícil marcar neurologista, neuropediatra, mas não desistam. É importante que o neurologista veja aí a avaliação, o relatório, emita a opinião dele e envie para a escola o relatório. A escola precisa dele para fazer as adaptações, para apresentar para a Secretaria de Educação. Tá? Então, não deixe, se o especialista pediu para levar no neuropediatra, não deixem para depois. Marquem, é daqui 2 meses, daqui 3 meses. Passa rápido, no minuto chega, então marquem, não deixem de levar, não. Tá? Para diagnóstico, indica algum neuro? Olha, tá difícil indicar neuro justamente pelo fato deles não terem horário, né? Alguns neuros, inclusive, já fecharam a agenda para primeiro atendimento. Então, tem que ligar para o plano de saúde
e ver qual que é a disponibilidade do neuropediatra. Combinado? Eu conheço neuropediatras que estão com lista de espera de mais de 200 nomes para 2024. Então é importante. Na Governador Valadares, onde era o hospital, no CPS, né? Tem uma neuropediatra e ela atende pela Unimed, mas tem que ir pessoalmente para marcar. É só chegar lá e olhar, tá? Gente, alguma pergunta? Me conta aí. Algum medo aí? Alguém já pensou nessas questões, né? Previsão de tratamento, sobre medicação, né? Teve dor de cabeça, nunca mais eu dou remédio. Vou levar no neuropediatra, não. Essa mulher tá ficando louca. Me conta aí dessas dores que vocês têm no dia a dia, porque dói na gente, né? Essas dúvidas acabam incomodando tanto que a gente fica dolorido. Me conta aí. Alguma pergunta sobre isso? Márcia também chegou aí. Gabriela. Não, gente. Esclareci tudo. Alguém já aplicou estratégia de neurociência em casa? Já viu o resultado? Só agradecimentos. Eu que agradeço, Paula. É muito difícil a gente tirar um horário toda semana para estar aqui. Não vou falar que é fácil, não. E aí, tendo companhia é sempre mais agradável, né? O site carlalara.com.br. Nele tem o material do rabisco à letra cursiva e tem o material HomeFX, que é como aplicar a função executiva em casa, né? Eu fiz o HomeFX baseado nos 9 anos, que é o momento onde a gente consegue mais abstração e tudo, mas é possível aprender a aplicar as estratégias do HomeFX e fazer adaptação para as crianças menores, tá? Entendendo que as crianças menores precisam de exigências de acordo com a sua idade, tá? Então, por exemplo, uma criança de 4 anos, o cálculo de atenção que a gente faz é de 2 a 5 minutos por ano de idade. Então, vamos falar 2 minutos vezes 4, no mínimo 8, 5 minutos vezes 4, no máximo 20. Então, de 8 a 20 minutos de atenção sustentada, tá? 3 hiperativos em casa, Gabriela? É muito difícil. Ginástica em todo mundo. Estratégia de rotina. Tem que ter estratégia de rotina, às vezes diferenciada, porque você precisa encaixar vários atendimentos, né? Usa os olhos, deixa o difusor ligado dentro de casa o dia inteiro, se precisar, a noite inteira. Tem que ter rotina de sono, tem que dormir muito bem. Então, às vezes, durante o dia, usar o lavanda se forem hiperativos. Não, ela colocou hiperativo, desculpa. É hiperativo? Bastante lavanda para dar uma equilibrada aí. Tem um outro óleo também que a gente usa, chama Balance. E tem o mix da atenção, que é o Tinker. Ele é rolon, então você passa, a criança pode levar até para a escola. São óleos de apoio, tá? Então não pode deixar de tomar a medicação, porque a medicação vai agir lá nos neurônios. O que a gente está fazendo com os óleos é trabalhar o sistema límbico e trazer aí um bem-estar. Então, associado ao tratamento normal. Não abandonem o tratamento, tá? Melhorar essa ansiedade, essa impulsividade, para que as dificuldades sejam minimizadas. Valoriza muito as habilidades deles, que quanto mais você valorizar, quanto mais estratégia você aplicar de acordo com as habilidades, menores as dificuldades vão parecer. E aí o que estava difícil cresce e vira habilidade, equilibra, tá bom? Lucília, eu que agradeço. Gabriela, ainda em investigação para TDAH,
Mas você vai ver, as estratégias que vão chegar vão ser bem parecidas com essa. Dani também chegando aí. Quanto tempo, Dani? Né? As lives são sempre nas quartas, às 20 horas. Isso mesmo, Paola, toda quarta às 20 horas. Segunda e terça eu trabalho até 10 horas da noite. É nesse nível, né? E na quinta eu preciso reservar para fazer algumas reuniões, né? Então, e sexta-feira eu não dou conta. Sexta-feira eu já tô precisando descansar, né, gente? Eu falo que o meu tratamento, ele é invisível, né? A gente toma o remédio, a gente tem aí alguns efeitos, sim. Eu não vou falar que não, mas a gente, né, lida com eles de uma forma, assim, bem humorada. E aí vamos seguindo em frente, tá? Camila, beijo pra você, beijo nos meninos, meus eternos meninos, né? Porque já devem estar, nossa, imagino. Ai, ai, não. Então, toda quarta-feira estamos aqui. Quanto mais gente vier, melhor. A live vai ficar gravada. Vocês podem acessar aí no Instagram. Indiquem para as mães que precisem. Minha intenção aqui é bater papo. Falta só o pão de queijo e o cafezinho. Mas é uma conversa informal mesmo, trazendo orientações, tá? Então, um beijo para vocês. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui. E até a próxima. Se quiserem mandar sugestão de tema, fiquem à vontade. Conversa comigo no direct, tá bom? Um beijo para vocês. Boa noite.